Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Bom, hoje 3 de janeiro de 2026, começo de ano, nada melhor do que começarmos o ano falando de algo muito importante: esperança. Vamos ler comigo um trecho da Bíblia que é Gênesis capítulo 8, versos 10 e 11, que diz assim: Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Bom, todos sabem da história de Noé, da história da pombinha que ele soltou. E Noé passou-se um bom bocado dentro daquela arca. Segundo que as contas que eu fiz aqui, aproximadamente 8 meses Noé ficou dentro da arca. Noé, sua família e todos os animais. Noé convidou os seres humanos, passou 120 anos convidando as pessoas e dizendo: olha, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio. As pessoas não acreditaram, mas ao convidar os animais, eles prontamente entraram na arca, e Deus, na intenção de preservar a espécie, colocou no coração dos animais que entrassem na arca e obedecessem ao comando de Noé. Isso aconteceu, mas não foi fácil. 8 meses dentro da arca não foi mole para Noé. Às vezes muita batalha, muita luta, muitas dúvidas, e de repente ele solta uma pombinha, ela volta porque não achou lugar para pousar. E ele espera mais 7 dias, e imaginando que o dilúvio tinha passado, aquela pombinha volta trazendo um raminho de oliveira. Aquele raminho de oliveira representava muito para Noé, que era esperança de terra firme, esperança de que as coisas iam ser restabelecidas, que as coisas voltariam ao normal. Depois de tanta luta, tantos dias, mais de 8 meses, agora a esperança de terra firme. Bom, é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a esperança. Bom, nós começamos o ano e hoje um dia simbólico para que nós podemos falar de esperança. Pelo menos começaram com o pé direito a nação da Venezuela. A Venezuela, há 20 anos atrás, ou algumas décadas atrás, era a 4ª maior economia do mundo, um dos países mais ricos, estava entre o 4º mais rico do mundo. E hoje a Venezuela, os cidadãos venezuelanos, segundo o relato que eu ouvi, que uma pessoa chega a dividir uma coxa de frango para 4 pessoas, por causa do extremo estado de pobreza da Venezuela. Os políticos da Venezuela, enquanto isso, já chegaram a pegar seu jatinho particular e procurar jantar em churrascarias em outros países das mais luxuosas, enquanto o povo padece fome e necessidade. E esse povo ficou por décadas sem esperança. A inflação medida no ano de 2025 na Venezuela chega por mês a 170% de inflação. Corrói o salário de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa. Então a Venezuela vivia até o momento no estado extremo de pobreza. E hoje o ditador da Venezuela, ele foi deposto, né? Ele foi preso pelos Estados Unidos. Então isso trouxe esperança ao povo venezuelano. Hoje a Venezuela e o povo venezuelano estão na rua fazendo festa pela queda do ditador Nicolás Maduro.
Então, é sobre esperança que eu quero dizer e quero falar nesse vídeo. Então, a Venezuela, hoje, pode-se dizer que começou um ano com um coração cheio de esperança, de que algo possa mudar e mudar para melhor. Bom, mas o que tem a Venezuela a ver conosco? E por que esse vídeo? Porque o nosso país, Brasil, ele caminha a passos largos para acontecer o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, eles começou a dominar a justiça ao seu lado, começou a perseguir os opositores, todos que eram opositores que falasse contra o governo eram presos, perdiam o mandato e assim por diante. A justiça a serviço do presidente da República. Aqui caminha a passos largos para acontecer isso. As instituições que antes eram sérias, hoje a mando ou a comando de um governo que também faz semelhante ao que Maduro fazia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, ele que mede as estatísticas, né? Segundo o IBGE, o Brasil está indo de vento em popa. Está muito bem. Desemprego em massa, ou seja, o menor índice de desemprego. E tem petista que acredita em Saci Pererê. Ou em Papai Noel, né? Porque eles acreditam que isso é verdade. Mas como se mede as estatísticas do IBGE? Como o IBGE calcula o desemprego? O Brasil hoje tem 48 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. E apenas 39 milhões de pessoas trabalhando. Só que o IBGE diz que essas pessoas que recebem Bolsa Família, que não procuram emprego, elas são consideradas como empregadas. Ou seja, vivendo às custas do trabalhador, 48 milhões vivendo às custas de 39. Para o IBGE hoje, a comando do governo, diz que essas pessoas estão empregadas. Até quando o país vai se sustentar de pé agindo dessa forma? Se você oferece emprego para a pessoa e ele diz, eu não vou perder o meu auxílio por causa de um salário mínimo, não quer trabalhar. É claro que nós não defendemos que precisa ajuda social para quem realmente precisa. Tem pessoas debilitadas, pessoas com comorbidades, pessoas com enfermidades, pessoas que incapazes. E essas pessoas sim precisam ser atendidas. Mas tem milhões de brasileiros vivendo à custa de quem trabalha e não quer trabalhar. Ele tem muito mais condição do que a outra, mas a outra tem que sustentá-lo. Eu até acredito que estas pessoas é como um filho que não tem capacidade própria, menor de idade, que não tem capacidade própria para trabalhar, para pagar suas contas, e o seu pai tem que o manter. Eu acredito que essas pessoas que recebam auxílio do governo nem deveriam votar, porque elas decidem por aqueles que trabalham e muitas vezes elas não querem nem trabalhar. Na verdade, essas pessoas deveriam, porque seriam, né, votos comprados. Eu te dou R$600 e você vota em mim quando eu precisar. Eu acho que as leis precisavam mudar e até nisso deveria ser mudado. Não sou contra ajuda social para quem precisa. Eu digo aquelas pessoas que têm condição e não querem. Elas não deveriam nem votar. Elas deveriam ser o título cancelado para que elas não decidam o futuro de uma nação e o futuro daqueles que trabalham, de que são responsáveis.
comprometidos com horários, que tem que levantar às 5 da manhã para cumprir o seu dever como chefe de família, e outros que não querem nem trabalhar. A Venezuela hoje vive um estado de esperança renovada. Venezuela passa por momentos únicos, onde o ditador que o dominou por tantos anos, hoje foi deposto do cargo. Outra instituição que deveria ser séria, e hoje a gente está vendo como uma vergonha, STF, Supremo Tribunal Federal. Alinhado com o governo atual, como eu disse que a Venezuela também fazia, todos os que forem ou falarem contra o governo são presos, perseguidos, na cadeia. O oponente hoje com a tornozeleira, com várias cirurgias, sequelas de facada, numa cama de UTI, recebe intimações. O seu opositor político, né, preferir passar no hospital do que na cadeia injustamente. O STF bloqueou as contas de Alan dos Santos, que tem uma criança com alto nível de deficiência, totalmente dependente do pai, um jornalista que tinha direitos pela Constituição de falar o que ele pensa sobre alguém. Ele foi perseguido e hoje asilado num outro país. Rodrigo Constantino, perseguido, contas bloqueadas, com câncer de alto grau. Rodrigo Constantino também asilado em um outro país, porque a justiça brasileira, STF, faz o que o governo quer, perseguir quem fala mal do governo. Mas não para por aí. A esposa desse mesmo ministro recebe um contrato com um banco do maior escândalo da história. 129 bilhões na conta da esposa, mas aí é tudo normal. Ter um escritório de advocacia de um ministro que é da Suprema Corte, a sua esposa tem um escritório, é normal. Para eles defendem o que é seus. Nós não estamos na condição de ter esperança num governo como esse, numa justiça como essa, em instituições que estão trabalhando dessa forma. A Venezuela foi por esse caminho e hoje chegou o dia dela. O que nos traz uma memória é de que o mal não dura para sempre. Nós devemos ter esperança, sim, de que Deus possa entrar com providência, nem que precisa usar recursos dos homens para abater estes soberbos e estes criminosos que dizem estar defendendo a lei. Governos como esse que leva um país inteiro para a miséria, para a fome, nós temos que ter esperança de que o povo vai tomar consciência e de que o ano de 2026 seja um ano de esperança, mas que o povo tenha sabedoria de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Porque o povo venezuelano não souberam ter a escolha exata. E por isso pagaram alto preço, mais de décadas, num estado de pobreza e de miséria. Que o Brasil não chegue nisso. Essa é a nossa esperança. Esperamos que o povo brasileiro tenha sabedoria, consciência e que não venda seu voto, porque o seu voto vendido representa a dor de muitas famílias. Seja responsável,
Não seja uma massa de manobra, nem seja manipulado a sua mente por aqueles que não têm compromisso nenhum com você, nem com sua família. Deus possa te abençoar. Fica o meu recado hoje, dia 3 de janeiro de 2026, um dia em que a Venezuela passa a entrar o ano com o pé direito e com o coração cheio de esperança. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.